Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que nós podemos estar novamente reunidos, hoje eu aqui na minha casa e você aí na sua casa, para podermos estudar um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nós optamos por trabalhar primeiramente o livro de Neemias e neste momento estamos trabalhando então o livro de 1 Crônicas, que é uma sequência dos estudos, é uma sequência do que está narrado em 1 e 2 Reis e em 1 e 2 livros de Samuel. E aí nós temos aí uma ampliação daquilo que Deus fez naquele tempo e que Deus continua fazendo nos nossos dias atuais. Nós vimos então nos estudos anteriores um pouco a respeito daquilo que Deus trabalhou na vida de Davi, através da vida de Davi. O Júlio, nas duas aulas passadas, ele trabalhou um pouco a respeito do preparo que vinha já acontecendo para que a arca fosse trazida da casa de Obed-Edom para o templo em Jerusalém. E dessa forma, então, ela pudesse estar ali para ser bênção na vida daquele povo. E aí nós vamos recapitular um pouco, e nós vamos ver que no tempo de Esdras, ou seja, aquele que nós denominamos que é quem escreveu estes livros, né, quem redigiu esses livros, Jerusalém então era mais importante religiosamente do que politicamente. E assim tem sido desde então, né? O cronista então retoma a sua narrativa e começa lá no capítulo 13, quando o enunciado diz então que Davi dispõe trazer a arca novamente, ou trazer a arca para Jerusalém, né? E nós vemos aí então a questão de uma introdução a respeito de como seria trazida essa arca e de que forma seria feita isso, né? E que essa realização então, ela provoca uma permanente centralização na questão da religião de Israel dentro dos muros da nova capital de Davi. E se vocês se recordarem, na aula anterior, o próprio Júlio, ele destacou a questão do nome de Jerusalém, cidade de Davi. E aí, nos estudos que nós já fizemos durante esse tempo todo, esses anos todos aí que estamos estudando a Bíblia, né, que a cidade de Jerusalém, ela tinha ou tem 72 nomes, 72 denominações. Muito bem. Nós vamos ver então neste capítulo de hoje, e para que a gente possa trabalhar o capítulo, nós temos já feito isso, tanto o Júlio quanto eu, nós estamos trabalhando com temas, e o tema da aula de hoje, do nosso estudo de hoje, é o culto, a música e a adoração. Ele está baseado então no capítulo 15 de 1 Crônicas, mas nós vamos nos ater basicamente nos versículos 16 e os versículos 25 a 29. Vamos comentar alguns outros versículos também, para que a gente possa entender o contexto daquilo que está acontecendo ali naquele tempo. Muito bem. E nós vemos então que Davi, ele priorizou as coisas espirituais assim que ele assume o reinado de Israel, né? E uma das suas primeiras medidas foi cuidar da questão da Arca da Aliança, né, para que ela pudesse voltar ao templo e fazer parte então do culto ao Senhor nosso Deus. E aqui, neste capítulo especificamente, Davi ele aparece trabalhando a questão da segunda tentativa de levar então a arca para Jerusalém, né? E aí, como a gente se recorda e já estudou isso, na primeira tentativa houve um fracasso, né, por conta do incidente lá em Uzá. Vocês se recordam que a arca ela foi transportada de qualquer maneira, sem as devidas medidas de segurança e os devidos cuidados com os quais Deus
havia determinado, e que está lá no livro de Números, né? A forma como as pessoas deveriam levar, quem deveria levar e de que forma deveria ser levada e caminhada esta arca, né? E aí a gente vê que neste capítulo acontece o quê? Uma preparação adequada, como Deus havia ordenado. E aí dessa forma então, Davi e os seus conseguem então o seu objetivo, né? O versículo 1 ele destaca dizendo: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, ou Jerusalém, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. E aí Deus havia ordenado, Deus não queria que fizesse um templo, mas que tivesse um lugar para que a arca pudesse ser colocada e dessa forma Deus pudesse atuar. Como ele havia atuado lá no tabernáculo, lá no deserto, Deus continuasse operando e agindo na vida daquelas pessoas. E aí o versículo 2 e 3, que eu quero só mencionar, dizendo então, que Davi, ele tem a consciência de que Deus havia orientado anteriormente e continua orientando. E Davi diz assim: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Dessa forma, ali no versículo 3, nós vemos então que Davi reúne o povo de Israel em Jerusalém, né? E para trabalhar de uma forma com que eles levassem e fizessem a arca subir de onde ela estava, que era a casa de Obed-Edom, né, até o lugar que ele havia preparado para ela. E aí a gente vê que Davi aprende a lição, né, desse incidente lá em Uzá, que está lá no capítulo 13 de 1 Crônicas, versículo 10. Davi então ordena que a arca do Senhor ela seja removida, desta vez de acordo com os preceitos da lei do Senhor. Então ela devia ser transportada pelos levitas e neste momento sim, cumprindo aquilo que Deus havia ordenado lá em Números capítulo 4, versículos 14 e 15, ou seja, levadas por meio de barras inseridas em suas argolas. E era dessa forma que Deus já havia proposto para que o povo pudesse fazer ou levar a arca então até Jerusalém, não é? E aí nós vemos neste capítulo toda essa preparação, né? Primeiramente Davi preparando os sacerdotes para que esses homens pudessem ter o quê? Nós não vamos fazer de qualquer jeito. Para que se cumpra as coisas do Senhor, exige um preparo, exige um cuidado todo. E esses sacerdotes então se preparam com oração, com jejum, se colocando na presença do Senhor, para que Deus pudesse organizar toda aquela situação, para que a arca pudesse chegar, né, conforme os preceitos e os cuidados que Deus havia proposto para o povo. E neste capítulo, então, nós vamos ver as formas como Davi, ou a maneira como Davi preparou para que o povo pudesse fazer tudo corretamente. E o versículo 16, então, que eu disse que eu iria citar, ele diz assim: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. E aí, Davi então faz o quê? Ele prepara, ele organiza, né, um grande coral, composto de instrumentistas, de cantores, para que formassem então este cortejo para levar a arca então até Jerusalém. Nesse coral então tinha regente, tinha tudo, né? Está lá em 1 Crônicas capítulo 15, versículos 17 a 21.
E aí nós vemos os corais de hoje formados, né? E aí nós temos as irmãs que cantam soprano, homens também, né? Cantam o baixo, barítono, contralto. E aí nós vamos ver nesse texto de Crônicas, e os outros textos também, está lá em Reis e Samuel, que diz a respeito das vozes, né? Trabalhando a questão das vozes, do soprano, da oitava, né? Ou seja, isso não é coisa dos nossos dias, deste século, do século passado, é coisa de 3.000 anos atrás, né? As vozes já eram trabalhadas, já eram cadenciadas, para que o louvor pudesse ser perfeito e chegasse até o trono de Deus. E aí Davi prepara então, né, a questão dos sacerdotes como liderança religiosa do povo, para que eles pudessem estar envolvidos nesta ação. Como liderança religiosa, né, eles eram o quê? Os responsáveis para tocarem as trombetas. E aí a gente começa a imaginar, meu irmão, minha irmã, e você pense aí a esse respeito, como deveria ser ou como haveria de ser imponente este coral, né? E como nós acabamos de ler agora no finalzinho do versículo 16, diz que para que se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. E aí Davi vai escolhendo os líderes de cada tribo, os líderes de cada congregação. E nós vemos nesse texto aproximadamente 860 pessoas, 860 vozes compondo este que deveria ser um lindo coral, né? E aí os instrumentos com os alaúdes, as harpas, os símbolos, né? Lembrando que os símbolos é que marcavam o tempo com som alto e claro, eles davam o ritmo a tudo aquilo que acontecia, não é? E aí esta arca, então, ela é levada da casa de Obed-Edom até o templo em Jerusalém, não é? Com música e com dança, não é? E aí, como é que a gente pode imaginar que era isso, né? Essa música no templo do Senhor, nesses tempos bíblicos, né? E a gente traz isso para os dias de hoje, os dias atuais. Nós vemos que o que nós vemos hoje, né, seria apenas o quê? Uma pálida miniatura daquilo que seria o canto em Israel, né? E a gente vê que os salmos, eles estavam presentes. Um deles, né, o Salmo número 22, né, que trata a questão da alegria, a questão de estar na presença do Senhor, né? E a gente vê o reflexo disso também nos dias de hoje, né? E como seria bom se os músicos contemporâneos pudessem observar esses detalhes, esses fatos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, não é? E aí a gente observa no capítulo 15, né, dos versículos 16 em diante, né, a questão de que a arca ela foi levada para Jerusalém, com seus mais diversos instrumentos, com muita alegria, com muita adoração ao Senhor. E isso está também narrado lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Né? E aí nós vemos que havia o quê? Decência, havia ordem naquele cortejo, né? Foi tudo preparado e organizado conforme a lei do Senhor. Cada pessoa, cada movimento, eles foram devidamente planejados. Mas havia espaço para a espontaneidade também, porque nós vamos ver no final do capítulo, narrando que o rei Davi dançou. Não é? Muito bem. E se a gente trouxer então esta forma, esse formato de culto, esse formato de adoração, esse formato de louvor que está destacado no livro de Crônicas e também em Reis e Samuel, né? Como é que nós estamos comunicando com as nossas músicas e as nossas celebrações, né? A questão dessa dança, como citei agora, que Davi, não só ele, tantos outros ali naquele momento estavam dançando e louvando ao Senhor, né? Ela é muito antiga,
né? Ela já vem destacada na Bíblia há muito tempo. E ela denotava o que então? A questão da exaltação religiosa, né? E aí convém ressaltar que nos tempos bíblicos as músicas elas não eram sensuais, como nós vemos em algumas coreografias praticadas em muitas igrejas contemporâneas, né? A questão dos cantores e a música no templo, como está destacado. E aí, quando a gente for avançando no estudo do livro de Crônicas, nós vamos ver lá no capítulo 25 que Davi ele vai organizando a questão dos cuidadores, dos porteiros, e ele estabelece e organiza a questão da turma dos cantores no templo do Senhor. Ou seja, havia turnos, havia números específicos para cada turno para estar presente, louvando e adorando o Senhor. E aí também neste capítulo nós vamos ver a questão das lideranças, as lideranças principais desse departamento, né? E eles são apresentados então como o quê? Como profetas, aqueles que proferem a palavra do Senhor. Eles profetizavam de que forma? Com seus instrumentos, no estilo espiritual. Profetizar aqui compreende dar testemunho da graça de Deus no ato de louvor ao Senhor. Né? Então, havia uma obediência à liderança estabelecida. Né? O texto narra e nos informa, né, que todos os cantores, né, ou músicos estavam sobre uma liderança espiritual específica. Nós vamos ver isso mais para frente lá em 1 Crônicas capítulo 25. E os 3 líderes principais que são destacados aqui, ou seja, Asaf, Jedutum e Emã, eles prestavam contas diretamente ao rei Davi. Também vai estar lá em 1 Crônicas 25. Então, não eram pessoas autônomas, né? Não viviam de forma independente. Eles trabalhavam sob uma liderança. E Deus sempre trabalhou essa questão da liderança do seu povo, da liderança de trabalhar, então, os seus que estavam embaixo do cuidado de cada um, não é verdade? E qual é o adequado, então, uso da música na igreja, né? Acreditamos que toda igreja local ela precisa ter uma posição clara sobre o uso da música, né? E aqui algumas perguntas para que a gente possa analisar e refletir, meu irmão e minha irmã. Essa música ela direciona os pensamentos dos crentes de Deus, ela evoca os grandes atos de Deus e os seus atributos em nossa salvação, ela estimula um sentimento de gratidão pelo que Deus fez, ou essa música evoca um sentimento meramente emocional, de aplausos, de felicidade, de euforia. Lamentavelmente, as músicas cantadas em nossos dias nas igrejas, elas caem, infelizmente, nesta última categoria. Mas há uma outra discussão. Aqui, ou qual é o melhor ou a melhor letra de música? A contemporânea ou a tradicional? Qualquer uma delas serve, desde que cumpra o propósito fundamental do culto, que é centralizar em Deus. Ou seja, reconhecer ao Senhor como o único ser digno de exaltação e culto. Ressalte que a igreja local deve ser uma comunidade adoradora. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Né? E ainda que a adoração a Deus ela acontece por meio de oração, salmos, hinos, cânticos espirituais, leitura e exposição das Escrituras. E era dessa forma como era feita naquele tempo. E o Senhor se manifestava ao seu povo e àqueles que estavam acerca ou ao redor de Davi, né? E aí, para finalizar, nós vemos que com base em João 4, versículos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele não busca adoração, né? O que Deus busca são adoradores, pessoas comprometidas com a verdade e consagradas ao Senhor. A
para prestarmos um culto em verdade, é indispensável, primeiro, conhecer e obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, ou seja, isto significa dizer que o verdadeiro culto bíblico ou adoração não é determinado pelas necessidades das pessoas, mas por legítimas que sejam, porém pela genuína adoração ao Senhor. E nós encerramos então este tempo por aqui e que nós possamos ter entendido, irmãos e irmãs, a questão de como era feito então o culto, a música, a adoração naquele tempo e a gente trazendo para os nossos dias, como nós devemos prestar o meu e o seu culto ao Senhor, para que dessa forma Deus possa vir até nós, e continuar nos abençoando grandemente. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma semana abençoada e nos encontramos no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.